Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, nossa missa é transmitida e fica no canal aí. Se quiser assistir depois a pregação ou a missa, pode assistir. Final do ano litúrgico, Evangelho de Lucas 12, 8 a 12. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos. Essa semana, ele está falando com os discípulos. Discípulo hoje é todo aquele que quer seguir Jesus. Então, é sempre bom prestar atenção com quem Jesus fala e o modo que ele fala, né? Todo aquele que der testemunho de mim está falando do testemunho. Na Bíblia, testemunhar é dar o sangue por alguém. Não é só falar, não. O testemunho é o mártir. É a pessoa que morre por Jesus. Poucos são os que morrem por Jesus. Pouquíssimos. Mas ainda tem gente no mundo. A maioria, apesar de ser católico, cristão, não sei o quê, mas morrer por Jesus mesmo. Pouquíssimos. E esse testemunho diante dos homens. Hoje tem gente que está sendo preso, perseguido e estão matando por causa de Cristo. O Filho do Homem, então, quem der testemunho de Jesus diante dos homens, em Nicarágua aí, tem um ditador lá que está prendendo os padres. O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, se eu der testemunho de Jesus, se eu der minha vida por Jesus, Jesus vai dar a vida dele por mim. Tá? Isso é importante. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Pronto. Quem der testemunho, Deus dá testemunho. Quem não der, vai ser negado. Como é que nega Jesus? Muito simples. Divórcio, aborto, eutanásia, pecado, união civil, pessoa do mesmo sexo, legalização da droga, tudo isso. Quem fizer isso, está negando Nosso Senhor. Aí vai ser negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem é ele, é Jesus, está em Daniel 7, 13 e 14, será perdoado. Jesus está dizendo, quem disser alguma coisa contra ele vai ser perdoado. Mas quem disser alguma coisa contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Porque quem perdoa é o Espírito Santo.
Dizer alguma coisa contra o Espírito Santo significa que a pessoa se fechou à graça de Deus. Não vai ser perdoada. Ele está dizendo, não estou inventando. Né? Então, aquele que se fecha ao Espírito Santo, tem perdão não. É difícil? É não. Às vezes eu ouço, padre, eu não consigo perdoar. Então, não vai ser perdoado. Simples. Pecado contra o Espírito Santo. Eu não perdoo. Pecado contra o Espírito Santo. Quando vos conduzirem diante da sinagoga, a sinagoga era a igreja deles, magistrados, juízes, esses juízes que tem hoje aí, né? E autoridade, qualquer autoridade, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis ou com o que direis. Se você está no chão da verdade, aí você é denunciado. Leva você para ser julgado, diante aí do Supremo, de juiz, sei lá o quê, com autoridade. Nosso Senhor está dizendo, fique preocupado não. Nem o que é que o Supremo pode fazer? O que é que um juiz pode fazer comigo? Prender? Prenda. Matar? Mata. Embora aqui no Brasil não mata não. E depois, como é? Quem vai morrer? Sou eu ou ele? Aí vai ser ele, não sou eu não. Se eu estiver dando testemunho da verdade, quem morre é ele. Quem vai responder é ele, não sou eu não. Então, babau. Não fiqueis preocupados em como falar, nem com que falar. Não tem que preparar um discurso, não. Chamou, se ele perguntar, disse isso, diz. Por quê? Porque nosso Senhor mandou. Pronto, acabou. Pois nego não. Nego não. Se não negar, vai preso. Pode mandar, pode botar. Um dia que eu morrer, eu vou para o céu. Ele não vai, não. E essa vida passa logo. Então, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então tem que ter preparado discurso, nem nada. É o Espírito Santo que vai preparar e vai ensinar. Ao menos a palavra de Deus fala isso, né? Aí vem a carta dos Romanos, está falando sobre a fé de Abraão, que é nosso pai, né? Abraão foi o primeiro que acreditou. Romanos 4, 13, 16 a 18. Irmãos e irmãs, também fala contra a lei. Essa lei aqui não é a lei de Deus, não. É a lei do antigo Israel. É a lei do Antigo Testamento. Está valendo mais não? Não. Agora é a nova aliança. Quem segue essa lei do Antigo é o testemunho de Jeová. Para nós não serve não. Não foi por causa da lei, acabei de dizer, a lei morreu. A lei do Antigo não salva mais não. Mas por causa da justiça que vem da fé. Fala duas coisas, justiça e fé. Eu sou justificado pela fé. Porque creio em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, fui batizado, pronto, estou justificado. Estou salvo? Estou. Posso ser condenado? Posso. Como? Se negar a fé. Se não viver. Que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão. Deus prometeu todas as descendências a Abraão. Está em Gênesis 12. Vou tirar da tua terra, vou te dar uma descendência maior do que as estrelas do céu. Então ele prometeu o mundo a descendência do Abraão e a Abraão. Jesus é a descendência de Abraão. E em Jesus nós, os que acreditam. Então todos os descendentes de Abraão quem são? Cristão, católico e judeu, que nasceu dele. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. De novo, a fé. Essa carta todinha é justiça e fé, justificado e fé. Ninguém se salva sem fé. E João também vai dizer na carta dele. O primeiro pecado é falta de fé. O mundo hoje não tem fé, porque pega aqueles pecados que eu falei, o mundo pratica, então não tem fé. Às vezes dentro da nossa casa mesmo, tem gente que não tem fé não.
É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. A fé me faz com que a gente seja herdeiro. Herdeiro de quê? De Jesus. Se você for fiel, você vai herdar o reino de Deus. Se não for, não vai não. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Essa herança é uma graça, ninguém merece não. Eu mereço o céu, mereço não. Eu nunca matei, eu nunca roubei, daí eu mereço o céu. Não é para matar nem roubar não, mas não é merecimento não, é graça. Às vezes escutei, não, eu nunca matei, nunca roubei. Sim, mas e aí? Não é para matar nem roubar mesmo não, mas o céu é de graça. Não é porque você não matou, não roubou não. Melhor que você não matou, não roubou, né? Entrar no céu é um dom de Deus, é uma graça. Uma graça para toda a descendência de Abraão. De novo ele repete as coisas. A descendência de Abraão quem é? Nós, na fé. E os judeus, porque descendem dele. Mas judeu não acredita em Jesus. Tanto para a descendência que se apega à lei, que descendência é essa? Judeu. Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão na fé. Os judeus na carne. Abraão é um antepassado deles, que é o pai de todos nós. Nova repetição. Abraão é o pai dos judeus e o nosso pai. Pois está escrito, eu te fiz pai de muitos povos. Gênesis 12. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus. Está escrito lá também. Abraão creu em Deus, e isso foi contado com ele como justiça. Deus que vivifica os mortos, é Deus quem ressuscita. Eu estou falando em ressurreição, estou falando em reencarnação não, porque reencarnação é uma mentira do Espiritismo. O Espiritismo é uma mentira grande. Quem está lá não pode comungar. E faz existir o que antes não existia. Eu nasci uma vez, vivo uma vez, vou morrer uma vez, vou ressuscitar uma vez. Esse negócio de voltar e se encarnar, não sei o que, não existe não, é tudo mentira. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Ele que? Abraão. Aqui ele acrescentou um dado novo, além da fé, a esperança. O que é a esperança? Acreditar em algo que não aconteceu, que vai acontecer. Esperar em algo que não aconteceu, que vai acontecer. Eu espero na vida eterna. Pronto, isso é esperança. É muito próximo da fé. A fé é acreditar em algo que não aconteceu, que vai acontecer. A esperança é esperar. Muita gente hoje perdeu a esperança. Todas essas pessoas que, tudo bem que tem problema psicológico também, mas quem tentou o suicídio ou praticou, perdeu a esperança. Estou falando que tem problema psicológico também. E nem significa que todo aquele que praticou esteja no inferno. Se a pessoa se arrependeu, foi para o céu. É rezar por ela. Antes de morrer, todo mundo tem a última chance de se arrepender. Tenha feito o que tenha feito. Se se arrependeu, vai para o céu. Mas hoje as pessoas estão perdendo a esperança. Né? Estão perdendo a esperança. Os países ricos, pior ainda. Assim tornou-se pai de muitos povos, dos judeus e nossos. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. De novo, mais uma vez, ele repete de novo. Posteridade do Abraão é primeiro os judeus, depois nós. A mensagem é essa mesmo. Nós temos que ter esperança dentro de nós, né? Apesar do mundo estar do jeito que está, mais uma guerra aí, guerra difícil essa. Né? Tão cedo não acaba, do jeito que a gente está vendo. Né? Tanta gente morrendo. Por causa de um pedaço de terra, depois a terra se acaba. Aqui também, se mata por um pedaço de terra, um pedaço disso, um pedaço daquilo. Cadê a esperança? Nosso Senhor falou que o reino de Deus não é daqui, é no céu, então essa guerra aí mesmo não tem sentido não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.